Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Terra Brasilis News. Hoje, terça-feira, hein? Dia 15 de agosto de 2023. É isso mesmo? Dia 15? Verdade. Muito bem. A farsa já está demonstrada, tanto na CPI como na CPMI. Muita gente tem dito, eu tenho dito também, que, obviamente, tanto a CPI como a CPMI, na forma prática para valer, não dará em nada. Isso faz com que muitas pessoas não concordem, obviamente, comigo, porque acreditam sim que existe espaço aí para se provar isto ou aquilo contra quem realmente praticou os crimes lá no dia 8 de janeiro e vem praticando os crimes com relação a invasões de terras. Então a questão que eu digo é a seguinte: não é simplesmente o fato de se mostrar, de se indicar os culpados. O que interessa na prática, e é o que vale, é o que vai valer, é o relatório que será escrito. E aí vem aquela coisa: na CPMI, quem vai escrever o relatório é a Elisiane Gama, que mesmo escondendo pontos importantes descobertos pela oposição, que somos nós, ela vai ser apoiada pela maioria das cadeiras que tem na comissão, que é da ala governista. Então o relatório dela vai ser aprovado. E tudo aquilo que nós, opositores, viermos a descobrir a respeito da CPMI, de uma certa maneira vai ser escondido ou vai ser passado um pano para sair de uma forma mais bonitinha, digamos assim, no relatório da Elisiane Gama. É isso que vai valer. E a oposição não terá força para impedir a aprovação do relatório. O mesmo acontece na CPI do MST, que agora tem a maioria das cadeiras da ala governista. E mesmo o Ricardo Salles fazendo o relatório que nós esperamos que ele vá fazer, na hora de colocar o relatório em votação, porque tem que se colocar o relatório em votação, é obrigado, a maioria é da ala do governo. E eles não vão concordar inteiramente com o que o Ricardo Salles escrever. Portanto, é onde eu digo que na parte prática da coisa, não haverá o resultado que nós esperamos. Pode ser que em alguma das CPMIs, alguém seja escolhido como boi de piranha para pagar o preço no lugar de quem realmente cometeu os atos ilícitos. Então, de certa forma, é sobre isso que eu vou conversar agora nesse vídeo com vocês, para que vocês entendam talvez aquilo que eu estou querendo passar a vocês. E para isso, nós precisamos começar dizendo sobre o que aconteceu no dia de hoje, tanto na CPMI de 8 de janeiro como na CPI do MST. Né? Ou seja, a CPMI, para vocês se lembrarem direitinho, para quem já se esqueceu, ela foi oficialmente instalada lá no Senado no dia 25 de maio de 2023, depois de quase 2 meses de adiamentos por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Né? Por quê? Porque a ala governista não queria CPMI de jeito algum. Agora, depois de algumas derrotas lá no Congresso Nacional, por falta de articulação política do Palácio do Planalto com os congressistas, em maio de 2023, né, no decorrer dos dias, o Poder Executivo, né, sem querer querendo, liberou 397 milhões de reais de emendas parlamentares para os deputados da Câmara dos Deputados, claro, e 36 milhões para os senadores. Né? Coincidentemente ou não, a partir daí a ala governista passou a apoiar a abertura da CPMI, né? Que acabou
sendo aberto no dia 25 daquele mesmo mês. Será que foi coincidência? Ou foi um passe de mágica que fez com que os oposicionistas que pediram a CPMI e que deveriam ficar com a maioria das cadeiras da comissão, acabaram ficando com a minoria? Olha só a inversão da coisa. Através de um acordo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, indicou a senadora Elisiane Gama para ser a relatora da CPMI. Isso contra gosto, né? Muito a contragosto dos oposicionistas. E aí, o que acontece? O presidente da Câmara, Arthur Lira, desculpem, acabou indicando para a presidência da mesa, já que o acordo era esse, Pacheco indicava a relatora e o Lira o presidente. Ele indicou Arthur Maia, que pertence ao Partido União Brasil, para ser o presidente da mesa, também contrariando os oposicionistas que haviam indicado outros nomes, inclusive de Alexandre Ramagem, né? Mas o Lira bateu o pé e colocou Arthur Maia. Ora, muito embora ele seja um deputado até discreto, né? Pega leve, educado, né? Ele faz sim parte da base governista, né? E não da oposição, muito embora ele se coloque aí como um neutro. O Partido do União Brasil está com 3 ministérios no governo do atual mandante brasileiro. Tem o tal do Juscelino Filho, né, que é o ministro das comunicações do atual governo, ele é da União Brasil. Tinha a Daniela Carneiro, também da União Brasil, que comandava a pasta do turismo e que já foi substituída. E também o Valdez Góes, que assumiu o Ministério de Integração Social, que foi uma indicação, inclusive, do Davi Alcolumbre, tudo do União Brasil. Agora, do outro lado, a CPI do MST, onde o deputado Ricardo Salles ficou com a relatoria e a presidência ficou com o deputado Luciano Zucco, ambos da base do governo, que a princípio ficou com a maioria das cadeiras na comissão, deixou todos nós felizes e satisfeitos. Porém, no último dia 9 agora de agosto, sem querer querendo, né, o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou de forma irregular, né, pois interferiu diretamente em uma CPI já em andamento, a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, do atual governo. Diante da possibilidade dos partidos republicano, PP e União Brasil ganharem ministérios do Palácio do Planalto, alguns deputados, né, da oposição, que somos nós, também foram retirados da comissão, desculpem, né, sendo trocados por deputados mais alinhados ao governo. Claro, tira esse pessoal aí do PP e do União Brasil, que é da oposição, e coloca o pessoal da nossa ala política. Coincidentemente, para que ninguém fique sem entender o que eu estou querendo dizer, essas mudanças aí do Arthur Lira na CPI do MST aconteceram logo depois que o atual mandante brasileiro finalmente se reuniu com Arthur Lira no último dia 3 de agosto, onde o Centrão e Arthur Lira, obviamente, compareceram em massa na posse do novo ministro do Turismo, que é também aliado de Arthur Lira, o Celso Sabino, que é também filiado à União Brasil. Tá todo mundo em casa, todo mundo muito aliado, né? Então, claro, quando a gente olha para o presidente da mesa da CPMI, Arthur Maia,
e não entende por que ele não aperta o caldo, né? Hoje ele falou na CPMI que mandou um ofício perguntando ao ministro do Supremo o que evidentemente ele liberou o ministro Flávio Dino, que é ministro da Justiça, para enviar imagens para a CPMI. O que ele autorizou de envio? Sendo que, na verdade, o ministro, quando autorizou tudo. O ministro autorizou que o Ministério da Justiça, através do senhor Flávio Dino, enviassem as imagens para a CPMI. No entanto, as imagens que chegaram na CPMI são relativas apenas a 2 câmeras. E o próprio presidente da CPMI, o Arthur Maia, disse hoje que quem conhece o prédio do Ministério da Justiça sabe que só na entrada do prédio é uma dezena de câmeras. Mas ele mandou imagens somente de 2 câmeras, sendo que uma delas mostrou um bom número de agentes públicos da Guarda Nacional, dando a entender que o Ministério da Justiça estava mais protegido que o Palácio do Planalto. Mas o que vale é que hoje a CPMI ouviu como testemunha o fotógrafo da Reuters, o tal do Adriano Machado, né, que foi flagrado pelas câmeras do Palácio do Planalto, fotografando e filmando os vândalos que estavam ali depredando o prédio, que estava ali quebrando a porta de vidro, e que chamou a atenção, claro. Como testemunha, Adriano Machado não era obrigado a responder absolutamente nada. Só que não poderia também mentir. Por isso, claro, se ele mentisse, ele poderia ser preso. E aí então, todas as respostas que ele não queria dar, ele dizia, não sei, não posso informar porque não me lembro, não tenho certeza. Ou seja, embromou até dizer chega, né? Enrolou todo mundo e não disse nada. Porém, alguns pontos ficaram assim bem marcados nesse dia de hoje, como por exemplo, os questionamentos do deputado Alexandre Ramagem, do Silas Malafaia e do senador Marcos Rogério. O Alexandre Ramagem, por exemplo, afirmou que o fotógrafo foi cúmplice dos danos no Palácio do Planalto, pois esperou o invasor se posicionar para chutar a porta de vidro, né? E para poder filmar, fotografar. E depois ainda o vândalo veio compartilhar com ele a imagem. Ficaram olhando ali as fotos, trocaram abraço ali, o cara foi embora. O Silas Malafaia questionou o fotógrafo, que havia dito nunca ter visto uma manifestação igual àquela do Palácio do Planalto, naquele dia 8 de janeiro. E lembrou a ele, ao fotógrafo, que já haviam ocorrido outras invasões no Palácio do Planalto. Citou as datas. E como repórter experiente que ele era, com mais de 20 anos de serviço, deveria saber disso. Um fotógrafo da Reuters que acompanha o dia a dia ali, em Brasília, não se lembra? Mas o principal ponto, a meu ver, foi quando o senador Marcos Rogério questionou se Adriano Machado já havia visto tamanha facilidade para entrar no Palácio do Planalto. E questionou até como ele entrou no Palácio do Planalto, se ele teve algum impedimento. Claro que o Adriano Machado disse que não sabia. Como não sabia? Marcos Rogério perguntou, mas o senhor não viu? O senhor não presenciou? Como o senhor não sabe? Claro que aí o fotógrafo gaguejou, escorregou e não respondeu nada. Só que o Marcos Rogério lembrou então que, como jornalista, que nem eu disse, com mais de 20 anos de experiência, deveria se lembrar dos outros momentos turbulentos em manifestações que ocorreram lá em Brasília, no Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. E perguntou ainda qual era o valor de um flagrante. Essa pergunta para mim foi muito forte.
Marcos Rogério questionou qual o valor de um flagrante de um ato preparado, como aquela foto que ele havia feito. Claro que ele não soube responder, né? Por fim, outro questionamento importante foi quando Marcos Rogério perguntou a Adriano Machado, se ele poderia fornecer as outras imagens ou fotos que ele tirou no Palácio do Planalto. Porque não foi só aquela foto do camarada chutando a porta de vidro. E ele respondeu que não poderia porque as imagens pertencem a Reuters. A desculpa boa, né? Como ponto de reflexão sobre a qualidade dos membros que compõem a comissão, quero até lembrar a folclórica senadora Soraya Tronic. Sim, ela é folclórica, né? Vamos falar a verdade aqui. Que ela começou o questionamento dela ao fotógrafo Adriano Machado e perguntando se estava tudo bem com ele, se estava tudo jóia. Claro que para bom entendedor, meia palavra basta, porque aquela colocação não foi sem sentido, não foi sem querer. Mas, além disto, a quase cômica Soraya Tronic começou perguntando se ele estava sendo ameaçado, se ele estava sofrendo coação. Tudo isso para deixar no ar um tom de acusação para a oposição. Né? No entanto, ela talvez, sem querer, acabou escorregando e solicitando outras imagens do Palácio do Planalto, onde o jornalista, obviamente, aparece, já que ele estava lá dentro. Mas vamos ver se realmente serão solicitadas ou não. Agora, voltando para a CPI do MST, com o Stedley, né, estando presente hoje, o que vimos, pelo menos até o momento em que eu assisti a comissão da CPI, às 17 horas, até às 17 horas, com exceção aos questionamentos do Kim Kataguiri, o que vimos foi um camarada debochado, malandro, para não dizer outra coisa, já que mau caráter Stedley é, e nós sabemos disso. Porém, a primeira coisa que me chamou a atenção foi ter visto os deputados da ala do governo, todos eles usando o boné do MST. O que, na minha opinião, é a maior prova de que os parlamentares deixaram de lado o perfil político a que se propuseram quando se candidataram a deputados federais, no caso, né? Deixaram isso de lado para assumirem o papel de defensores de um movimento visivelmente criminoso. Movimento que não foi pedido pelo povo que os elegeram. Né? A população não pediu para que esses representantes defendessem o MST. Até porque o MST não é uma organização limpa, honesta, com CNPJ, enfim. Mas quem é que está preocupado com isso nos dias de hoje, não é verdade? Como eu disse, até a hora que eu estava assistindo, o que deu para perceber era um Stedley muito articulado, com suas mentiras, debochando, brincando, né? E transformou o seu depoimento numa espécie de espetáculo circense, tomando longos minutos para as suas respostas. E por outro lado, viu o deputado Ricardo Salles perdendo longos minutos tentando passar imagens de vídeos com muito baixa qualidade de imagem e de som também. E penso que o Ricardo Salles perdeu uma excelente oportunidade para emparedar, para espremer o Stedley, né? Que, claro, demonstrou toda a sua facilidade de articulação. Eu acho que somente quando Kim Kataguiri começou a questioná-lo é que ele começou a ter alguns tropeços, alguns gaguejos de voz, né? E chegou até a levantar-se a ideia, através do Kim Kataguiri, de que ele poderia
ser ali até, quem sabe, né, preso. Tanto é que chegou um momento que ele diz, bom, o Ministério Público Federal irá dizer se isso é verdade ou não. Daí por diante já não assisti mais, nem sei como terminou, então vocês me desculpem se vocês estiverem com informações mais frescas do que a minha. De qualquer maneira, eu volto ao início do vídeo e acho que eu expliquei o porquê que eu acredito que a CPI e a CPMI não terá o resultado que nós esperamos. Servirá sim para mostrar a todo o Brasil o jogo sujo que é feito por parte da esquerda, vai apontar alguns erros graves de determinadas pessoas, o Brasil verá e servirá para interferir, sim, nas próximas eleições de 2024 e também em 2026. Porque espero que com as mídias digitais hoje, a memória dos brasileiros não estejam tão curtas assim, né? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, chamem os amigos para assistirem também ao Terra Brasilis News, se inscrevam no canal, vão até o Rumble assistir o vídeo que está lá, porque a situação econômica está pegando fogo, o mundo está chacoalhando. Vocês vão gostar do vídeo que está lá, ok? Agradecendo a vocês, pedindo desculpas pela moto que está entrando agora aqui. É triste, mas é verdade. Quero me despedir, desejando a todos um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.